Olá pessoal, essa aula aqui é para nós revisarmos o que é a potenciação e as suas propriedades, ok? Potenciação, o que é? A potenciação nada mais é do que a multiplicação de um número por ele mesmo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho A vezes A. A vezes A gente chama de A ao quadrado, ok? Esse símbolo aqui em cima é o símbolo que a gente vai chamar de expoente, ok? O expoente indica a quantidade de vezes que o número está multiplicando ele mesmo, ok? Então, como é que a gente resolve a potenciação? Se eu tiver um número A elevado a uma potência n, eu vou multiplicar esse número por ele mesmo, a quantidade de vezes que n for. N vezes. Por exemplo, 2 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 4, ok? 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, porque o 2 indica, o expoente ali indica a quantidade de vezes, que a gente multiplica o 4 por ele mesmo. E 4 vezes 4 a gente sabe que é 16, ok? 3 elevado ao cubo, por exemplo. 3 elevado à terceira potência é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Isso a gente sabe que 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27, ok? Então, em essência, o que é uma potenciação? Nada mais é do que a multiplicação de um número por ele mesmo, a quantidade de vezes que o expoente indicar. E o expoente é isso aqui de cima, ok? Isso é bem tranquilo da gente entender, né? A partir daí, nós vamos ter algumas propriedades de potenciação, que são ferramentas que vai nos facilitar operar com as potências e realizar menos contas com isso, ok? Vamos ver algumas das propriedades. Propriedades. Uma das primeiras propriedades que a gente vai analisar é a multiplicação de potência de mesma base. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um número A elevado a uma potência n, ok? Vezes um número A elevado a uma potência m. A é o mesmo número, né? A gente sabe que quando a gente usa a mesma letra aqui, significa dizer que A é o mesmo número. Então, isso aqui, que a gente chama de base, né? Vai ser o A, ok? Então, ó, tá vendo que a base é a mesma. Se a gente tem a mesma base, a gente pode repetir a base e somar os expoentes aqui. Ok? Vamos provar porque isso é verdade, através de um exemplo. Ok? Exemplo. Vamos supor que eu tenha 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Esse primeiro aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2, não é? O segundo é a mesma coisa que... E essa multiplicação aqui, ela permanece. Está multiplicando os dois, né? Olha aqui. O segundo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Tudo multiplicando. Quando eu tenho um número multiplicando por ele mesmo várias vezes, é a mesma coisa que uma potenciação. Então, ó, isso aqui é o mesmo que 2 à quinta. E 5, pode ver, ó, 5 é o mesmo que 2 mais 3. Ok? Então, multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Ok? A segunda propriedade que a gente vai ver, divisão de potência de mesma base. Ok? Novamente, a base é a mesma, ó. A base é A, ok? Com a divisão de potência de mesma base, eu posso fazer como? Eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. M menos N, ok? Vamos provar que isso é verdade através de um exemplo. Vamos supor que eu tenha 2
elevado à terceira sobre dividido por 2 elevado ao quadrado. 2 elevado à terceira, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, né? E 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2. Quando a gente tem multiplicações e uma fração, a gente não pode simplificar. Dividir esse 2 com esse 2, sobra 1. Dividir esse 2 com esse 2, vai ficar 1. E no final vai sobrar apenas o 2, né? Quando a gente tem o número sem nenhum indicador de potência aqui, é o mesmo que esse número está elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 elevado a 1 é o próprio 2. E percebam que 1 é o mesmo que 3 menos 2. Ok? Então, na divisão de potência da mesma base, eu repito a base e eu subtraio os expoentes. Ok? Uma próxima propriedade que a gente vai estudar é a potência da potência. Vamos supor que eu tenho um número A elevado a um número N e o resultado disso está elevado a um número M. Ok? Nesse caso, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Ok? Vamos ver isso num exemplo. Por que isso é verdade? Vamos supor que eu tenho o número 2 elevado à terceira, ou seja, elevado ao cubo, e tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Vamos lá. 2 ao cubo, a gente sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Ok? Tudo isso ainda está ao quadrado. 2 vezes 2 vezes 2, eu sei que é 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então fica 8 ao quadrado. Ok? 8 ao quadrado. 8 elevado ao quadrado. E a gente sabe que 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, que é 64. Ok? Mas vamos fazer através da multiplicação. Eu vou repetir a base, 2, e eu vou multiplicar os expoentes. 3 vezes 2. Isso vai dar o mesmo que 2 elevado à sexta potência. E a gente sabe que 2 elevado à sexta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ok? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Percebe que a gente chegou no mesmo resultado? 64, 64. Então, na potência da potência, eu posso repetir a base e multiplicar os expoentes. Ok? Agora, vamos para uma nova propriedade, que é a distributiva da multiplicação. Se eu tiver um número A vezes um número B, tudo isso elevado a um número N, eu posso distribuir essa multiplicação aqui, essa potência, A elevado a N vezes B elevado a N. Ok? Vamos ver um exemplo. Eu tenho 3 vezes 2. Vamos supor que a gente não sabe quanto é 3 vezes 2, né? É elevado ao quadrado. Isso vai dar 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. 3 ao quadrado a gente sabe que é 3 vezes 3, que é 9. 2 ao quadrado a gente sabe que é 2 vezes 2, que é 4. 9 vezes 4 a gente sabe que é 36. Ok? Agora vamos fazer resolvendo a multiplicação aqui dentro. Quanto é 3 vezes 2? 3 vezes 2 é 6. Isso ao quadrado, né? O quadrado se mantém daqui para cá. 6 ao quadrado a gente sabe que é o mesmo que 6 vezes 6. E 6 vezes 6 a gente sabe que é 36. Ok? É o mesmo resultado da forma anterior. Isso vai facilitando a nossa vida. Próxima propriedade que a gente pode estar analisando aqui
distributiva da divisão. Se eu tiver um número A dividido por um número B, ok? Tudo isso elevado a n. A gente pode distribuir essa potência na fração. Fica A elevado a n sobre B elevado a n. Vamos analisar com um exemplo. Vamos supor que eu tenha 4 sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado. A gente sabe que pode transformar em 4 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, que é 4 vezes 4. 2 ao quadrado é 4, que é 2 vezes 2. 16 dividido por 4 dá 8, né? Opa, não, viajei. 16 dividido por 4 dá... 16 dividido por 4 dá 4. Viajei. Agora vamos fazendo a divisão. 4 dividido por 2 é 2. Só que eu mantenho o ao quadrado, né? Ele vem para aqui e para cá. Porque eu resolvi o que estava dentro do parêntese. E 2 ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes 2, que é 4. Chegamos no resultado igual. Ok? Então, revisando as propriedades de potência e revisando o que é potência. Potência é uma multiplicação de um número por ele mesmo, ok? A quantidade de vezes que o expoente indicar, ok? Multiplicação de potência de mesma base, repito a base e somo os expoentes. Divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes, ok? Potência de potência, repito a base e multiplico os expoentes. Distributiva da potenciação em relação à multiplicação. Nome complicado, né? Mas eu faço o quê? Eu faço a distribuição da potência para cada termo que está dentro do parênteses. Então ficou AN, BAN. Percebam, essa propriedade aqui, ela só funciona se aqui dentro do parêntese for uma multiplicação. Não pode ser soma nem subtração. Isso aqui não pode ser feito. Isso aqui, como vocês já viram, isso aqui é um produto notável. A gente tem toda uma característica de como resolver isso aí, né? Que vocês veem também. Mas, ou seja, isso aqui não pode ser feito. Distributiva com relação à divisão, eu distribuo para cada termo da divisão, tanto em cima, tanto numerador quanto denominador. Então ficou A elevado a N e B elevado a N, ok? Com base nessas propriedades, a gente pode achar algumas coisas interessantes com relação às potências. Vamos supor aqui que eu tenha um número A qualquer, ok? E esse número A, ele está dividindo o próprio número A. Isso aqui a gente sabe que é quanto? Um número dividido por ele mesmo. A gente sabe que isso aqui é 1. A gente não sabe que isso é 1. E a gente viu que quando existe uma... Vamos guardar essa informação, melhor. Vamos guardar essa informação, que isso aqui é igual a 1. A gente já sabe que isso aqui é igual a 1, porque um número dividido por ele mesmo tem que ser igual a 1. A gente viu também que quando o número ele não tem nenhum expoente aqui em cima, indicando, é porque ele está elevado a 1. Porque um número elevado a 1 é ele mesmo, né? Através da propriedade de divisão de potência de mesma base. Como é que a gente pode resolver isso aqui? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Fica 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é quanto? É 0. Então, A elevado a 0. Ok? Então, a gente sabe que A elevado a primeira sobre A elevado a primeira é igual a A elevado a 1 menos 1. E a gente percebe que isso aqui é igual a A elevado a 0. Então, consequentemente, a gente já sabe que isso aqui tudo tem que ser igual a 1. Ok? Então, através desse estudo lógico, a gente consegue perceber que qualquer número
elevado a zero é igual a 1. Qualquer que seja o número elevado a zero é igual a 1. Ok? Isso é uma propriedade interessante para a gente manter sempre em mente. Sempre que aparecer um número elevado a zero, a gente já sabe que esse resultado vai dar 1. Ok? Então, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Uma outra coisa muito interessante para a gente estudar. Volta e meia vai aparecer uma questão assim. Um número A, por exemplo, qualquer, elevado a um expoente negativo. Por exemplo, menos 2. Ok? Lembrando da divisão de potência de mesma base. A gente não sabe que a gente repete a base e subtrai o expoente, né? Vamos considerar que isso aqui foi uma divisão de potência de mesma base, por exemplo. Vamos pensar dessa forma. Como é que eu poderia ter escrito isso na forma da divisão? Eu poderia ter escrito isso aqui como A elevado a 2, por exemplo, sobre A... Opa, deixa eu botar melhor aqui. Sobre A elevado à quarta potência. Ok? Porque eu sei que quando eu resolver isso aqui através da propriedade de divisão de potência de mesma base, eu vou chegar a A, repito a base, e subtraio os expoentes. Menos 4. 2 menos 4. Então, A é igual a menos 2, ok? Então, sempre que a gente vê um expoente negativo, é entender que esse expoente negativo ele veio de uma divisão de potência de mesma base, ok? Como é que eu posso resolver isso aqui quando eu já recebo essa informação aqui assim? Uma outra forma da gente resolver, a gente pode resolver dessa forma, né? Somando, repetindo a base, subtraindo os expoentes. Ou a outra forma que a gente pode resolver é assim. A ao quadrado não é a mesma coisa que A vezes A? Peraí que isso aqui tá feio. A vezes A. E A quarta não é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A, ok? Eu tenho uma divisão e em cima e embaixo multiplicações, eu posso simplificar, né? Esse A com esse A vai dar 1 aqui em cima, esse A com esse A vai dar 1. Isso aqui resultou em quê? A vezes A, desculpa, 1 vezes 1 é 1. E aqui embaixo sobrou A vezes A. A vezes A gente sabe que é A ao quadrado. Ok? Então, o que é que significa? Veja, a gente viu que isso aqui é igual... Opa, peraí, deixa eu copiar melhor. A gente viu que isso aqui eu posso resolver assim, né? Eu posso resolver assim. Ou eu posso resolver assim. Vamos fazer separando, né? Deixa eu fazer aqui. Eu posso resolver de duas formas. Eu posso resolver dessa forma, ou eu posso resolver dessa forma. Se eu resolver assim, eu chego nesse resultado. Se eu resolver pela divisão aqui de potência de mesma base, eu chego em A elevado a menos 2. Então, só que tudo isso tem que ser igual. Vocês percebem? Porque a gente tem a transitividade da igualdade, né? Uma coisa é igual, se A é igual a B e B é igual a C, então A tem que ser igual a C. Então, se isso aqui, A ao quadrado sobre A à quarta, é igual tanto a isso quanto a isso, né? Então, A elevado a menos 2 tem que ser igual a 1 elevado a A ao quadrado, ok? Isso aqui tem que ser igual. Então, no futuro, para facilitar a nossa vida, a gente já sabe que se tiver um número qualquer, A, é elevado a um expoente negativo, por exemplo, N, ok? É o mesmo que A é o mesmo que
A elevado a 1, né? Desculpa, A sobre 1. A fração A sobre 1. Se o A está elevado a 1 é um menos N, eu posso inverter a fração. Inverter a fração. E assim, o negativo ele sai do expoente. Ok? Essa é uma coisa também para a gente ter em mente para facilitar a nossa resolução de questões no futuro. Essa é uma revisão, não ficou tão curta, mas de todas as propriedades de potência. Ok? A partir de agora vamos resolver exercícios para fixar essas propriedades.